como é que o servidor armazena os conteúdos internamente. Portanto, este slide deixa uma questão que tem a ver com... eu peço só desculpa que estou aqui com o telemóvel ligado e ele está a fazer barulho. Tenho que tirar o ar. Peço desculpa esta interrupção, mas estava-me a fazer confusão. Ok, continuando. Portanto, este slide deixa aqui uma questão que é, no servidor, no disco do servidor, onde é que estão alojados os ficheiros que dizem respeito àquele conteúdo. E o que nós temos de saber é se aquilo também corresponde mesmo a ficheiros ou outro aspecto, ou outro elemento qualquer que possa ser útil. Se vocês olharem para um sistema deste género, isto é uma máquina Unix, ou um Linux, portanto, representa a estrutura de um sistema de ficheiro típico de uma máquina Linux, e isto é um sistema de operativo que normalmente é usado para os servidores. Os sistemas Unix ou Linux são usados muito para servidores, dentro dos quais os servidores web estão incluídos. Mas quando nós temos aqui este tipo de estrutura para armazenar, isso quer dizer que o nosso servidor web vai ter alguns aqui local para armazenamento dos seus ficheiros. E a questão que está levantada aqui é se a raiz do nosso recurso, né? Porque nós, a partir do momento que pedimos o recurso, temos uma referência para uma raiz específica, e se essa raiz coincide com a raiz do sistema de ficheiros. Obviamente que a resposta é não, é negativa, porque a raiz do sistema de ficheiros normalmente é para suportar a estrutura do sistema operativo. Isto tanto é válido para o Linux como para o Windows. Portanto, vocês normalmente usam a raiz apenas para aquela estrutura inicial do sistema operativo e depois, dentro dessa estrutura, é que tem um conjunto de pastas ou subpastas onde organizam as vossas aplicações, os vossos serviços, seja como for, ou ficheiros locais. Quando nós estamos a falar de um servidor web, não é muito diferente disso, ok? Portanto, o que nós normalmente assumimos, e isto é típico de cada uma das aplicações que estão instaladas, é que, por exemplo, quando estamos a falar do servidor web em Linux, existe uma pasta, normalmente a partir de uma pasta var, existe uma subpasta www que corresponde à raiz do nosso servidor web, à raiz de conteúdos, ok? O significado da pasta var, não sei se vocês têm essa noção, não é muito importante para o contexto da nossa aula, mas esta pasta var significa conteúdos variáveis, ok? Portanto, de certa forma não são pastas onde aquilo que está lá dentro pode mudar dependendo das aplicações que estão a correr. Há outras pastas que são mais fechadas, em que praticamente só o administrador é que tem acesso às modificações e são para instalar programas e coisas do género, neste caso não. Portanto, a var representa mesmo uma pasta onde há conteúdos modificados e dentro deles podem ser os conteúdos de um website. Pronto, esta estrutura existe, ela está armazenada. Se nós formos para o Windows, para a plataforma Windows, que é aquela que vocês melhor conhecem, nós também temos esse tipo de estrutura armazenada. Estes exemplos que estão aqui, estes dois, são para os servidores web mais comuns, que é o caso do Apache e o caso do Internet Information Server, em que todos eles têm sempre uma definição comum de local onde nós podemos encontrar os seus documentos. Se repararem no Apache, é dentro do Program Files, já no Internet Information Server ele costuma ter uma pasta própria, que é o INETPUB, e aí dentro é que aloja a sua estrutura. Portanto, esse caso, o INETPUB já está dentro da raiz, já está suportado em cima da raiz do sistema, mas lá está, os conteúdos dele depois é só dali para a frente. Mas se repararem, há aqui um ponto comum, que há ali uma referência a um www.root ou um www que indica onde é que os nossos conteúdos começam a ser alojados. E depois, internamente, o que nós encontramos em termos de sistema de ficheiros é uma organização deste género. Portanto, é um conjunto de pastas. Esse conjunto de pastas pode estar organizado num contexto qualquer. O exemplo que está aqui mostrado é um clássico exemplo de um site de conteúdos estáticos, porque só tem ficheiros de HTML e algumas imagens. Todos eles, como organização, podem fazer sentido para a aplicação em particular, mas vão todos
dar a uma raiz de aplicação. E essa raiz de aplicação é precisamente o local que nós consideramos como sendo a pasta de alojamento do servidor. Okay? Essa pasta pode não coincidir exatamente com a raiz total do nosso servidor. Do nosso total, no sentido dos conteúdos desse servidor. Isto porquê? Porque nós vamos ver agora a seguir que o mesmo servidor pode alojar mais do que uma aplicação web. Pode alojar mais do que um site. E para isso quer dizer que nós vamos ter que ter uma estrutura semelhante a esta para cada uma dessas aplicações diferentes. E a forma como elas organizam é que pode diferenciar de uns servidores para os outros. Mas, tipicamente, pensem assim, quando eu estou a pensar numa aplicação, quando eu estou a pensar naquilo que é os conteúdos para serem entregues aos pedidos de uma aplicação, eu estou a pensar sempre numa estrutura destas para cada uma dessas aplicações. Okay? E está confinado a esta árvore. É uma estrutura em árvore e, fora disto, normalmente eu não tenho acesso a qualquer conteúdo, quando estou a atender àquela aplicação em particular. Portanto, quando o nosso módulo da Dash recebe aquele pedido, a primeira coisa que ele vai fazer é analisar aquele header que nós já falamos aqui há tempos atrás do header host, que identifica, neste caso, um endereço do servidor que supostamente recebeu o pedido, portanto, é exemplificativo, obviamente. E qual é a implicação disso? Para vocês perceberem exatamente o que é que pode acontecer com a influência daquele header, eu tenho aqui um exemplo que não vou demonstrar, porque ele está saído, mas eu vou dar naquele header host. Se vocês virem, tentarem usar o comando o NSLOOKUP na vossa máquina, e o NSLOOKUP é um serviço que vocês devem conhecer, que se permite consultar um servidor de DNS. Okay? Portanto, esse servidor de DNS é um serviço muito útil quando nós estamos a navegar na web, não é? Porque, tal como já referimos aqui, noutras aulas, nós quando navegamos na web, navegamos com base em names que representam o endereço de uma máquina. E o que é que, na prática, o que precisamos para navegar é o endereço. Portanto, e tem que haver alguém que traduza esse name por um endereço. Portanto, e esse é precisamente o servidor DNS. Portanto, se vocês usarem este serviço, para aquele exemplo em particular, ele vai dar esta informação. Portanto, o endereço que eu procurei é o www.tribunalconstitucional.pt, conforme está descrito nesta terceira linha da linha de comandos. E a resposta que ele dá é o nome da máquina que está por trás, aquele tcsddns.net, e dá um endereço IP. Esse endereço IP é 149.210.168.59, portanto é o endereço IP da minha máquina, para onde eu estou a endereçar os meus pedidos, e depois ainda indica dois alias, ou seja, dois nomes alternativos para a mesma máquina. Ou seja, esta máquina responde com 3 nomes na prática. Pelo menos é a informação que este servidor de DNS nos dá. Se há outras configurações, já está fora do nosso alcance. Ora bem, se eu tenho este endereço IP para aquele nome de máquina, então é legítimo que eu possa associar o seguinte. Quando eu tenho este pedido feito através do browser, em que ele coloca, constrói a mensagem desta forma, portanto, faz o GET, constrói o GET com aquele recurso que eu pedi, e usa o host, o header host, com o nome do servidor, quer dizer que eu posso chegar ali e trocar aquele nome do servidor pelo endereço IP e ele vai funcionar. É o expectável. Então, o que vai acontecer aqui é, o que vou ter é, quando troco aquele nome do servidor pelo endereço IP que corresponde ao seu endereço, eu vou ter um recurso request not found. Atenção que isto não acontece em todas as situações, está bem? Isto é uma coisa que, de alguma forma, depende da configuração que o servidor tiver. No entanto, para aquele caso em particular, se eu pedir para o mesmo endereço a raiz da aplicação, ele dá-me esta resposta, que é o it works. Ele recebeu um pedido igual, para um recurso diferente, e apenas mostra esta mensagem, que é uma mensagem standard de um servidor, a dizer que está ligado, está a funcionar. Ou seja, mesmo voltando ao endereço atrás, nós na aula passada já falamos neste tipo de conteúdo de resposta
que é o not found. Isto corresponde a um código de estado específico. Alguém sabe qual é? O Jorge Teixeira está entusiasmado, mas eu pedi que desligasse o microfone. Desliguei o eu, pronto. Ok. Alguém me está a ouvir e sabe dizer qual é o código de estado que está na origem da resposta que aparece neste slide? 404. É o 404. Está no topo do ecrã. O 404 é o not found, é aquele recurso not found. Quem é que dá esta resposta? É o servidor, obviamente. Ou seja, eu estou a comunicar com o servidor através do seu endereço, ele recebeu o pedido, só que respondeu com o recurso not found. Mas nós tínhamos visto no pedido anterior que ele tem lá o recurso, ele tem os ficheiros necessários para produzir aquele recurso. Então o que aconteceu? Ele de alguma forma não soube interpretar aquele pedido. E a prova de que ele está funcional também é obtido com base neste pedido que foi feito a seguir, onde ele, a partir de um recurso raiz, conseguiu dar uma resposta que não é propriamente útil para aquilo que nós queremos, mas significa que ele está a funcionar bem. Ora bem, isto é aqui que entra a primeira etapa do nosso Address Resolution, que é o Virtual Hosting. O Virtual Hosting é uma forma que se definiu, que representa o alojamento virtual de várias aplicações dentro do mesmo servidor, e este Virtual Hosting necessita de uma espécie de etiqueta para diferenciar as várias aplicações dentro do mesmo servidor. Isto porquê? Porque todas as mensagens que chegam a um servidor web vêm com o mesmo endereço, obviamente. Então, como é que ele distingue se é para a aplicação A ou se é para a aplicação B ou para a aplicação C? Tipicamente é pelo header host. Okay? Este header host pode ser construído diretamente a partir do name server que nós usamos no URL. E normalmente é. Mas pode haver situações em que não o seja. E vocês sabem disso, já falei nesta situação várias vezes aqui na teórica. Quando vocês, nas vossas aulas práticas, usam as vossas aplicações do Visual Studio, várias ao mesmo tempo, vocês estão a usar alojamento virtual, não é mesmo? E esse alojamento virtual usa sempre o mesmo name server, que é o localhost. Ok? Então, como é que ele distingue uma da outra? Precisamente, aquilo como já tínhamos dito, pelo porto de ligação ao servidor. Portanto, é uma das formas de diferenciar. Mas o que importa é que existe esse mecanismo. E essa diferença vai representada naquele header host. E quando aquele header host não tem um valor adequado, ou tem um valor que o servidor não reconhece, ele não consegue decidir qual é o host virtual que vai atender àquele pedido. Por isso é que ele pode responder com o recurso não encontrado. Este slide mostra aí do lado direito, mais ou menos do lado direito, tem ali um quadrado, uma espécie de retângulo, com um exemplo de definição de um virtual host para Apache. Aquilo é uma definição Apache, onde tem precisamente uma etiqueta de um elemento de informação que é o server name, que é aquele server name que define exatamente o valor que deve vir no header host para ele saber que é ali que ele vai buscar as definições do servidor. Ou seja, ele tem um conjunto de definições deste género, está bem? Não são sempre com esta organização, mas os elementos são muito comuns. Tem um para cada servidor virtual e o que ele faz é procura dentro desses todos aquele que tem o server name igual ao host que veio no pedido. Onde encontrar tem ali as definições. E reparem que há ali vários elementos que são importantes para ele saber como proceder ao atender do pedido. O primeiro logo que aparece ali, que é o document root, é o mais importante deles todos. Porquê? Porque diz onde é que está, em termos do sistema de ficheiros, onde é que está a raiz da nossa aplicação. Ok? Portanto, isso é comum para qualquer aplicação que esteja a correr. Se vocês pensarem nos vossos exercícios, aulas práticas, a vossa raiz da aplicação é a pasta do projeto. Quando vocês têm um projeto que corre no Visual Studio,
Ele, na prática, corre com uma pasta que está exatamente no sítio onde vocês colocaram o projeto. Até se pensarem bem, aqui há lá uma pasta que é o www.root, acho que é assim que se chama. Não acho que não estou a falhar o termo, mas se não é assim, é semelhante, que onde esse tem termo. não é? Professor. É Sim, isso. ok. E a partir daí tem os conteúdos que são estáticos, não é? Mas isso define o sítio onde os ficheiros estão alojados. E essa definição está, algures, definida dentro do servidor. Portanto, este tipo de informação só se obtém a partir do momento que ele sabe qual é o host virtual. E como ele sabe qual é o host virtual, já sabe onde é que vão estar os ficheiros alojados para aquela aplicação. Atenção, este VirtualHost é uma coisa natural hoje em dia, mas inicialmente, nos primeiros tempos dos servidores web, eles não tinham VirtualHost, eles não suportavam VirtualHost. O que eles faziam era, cada servidor web servia para uma aplicação, ok? E até pode haver uma aplicação geral do servidor que não esteja suportado num VirtualHost. Só que normalmente isso é guardado para as interfaces de configuração ou apenas de apresentação do servidor, coisas mais genéricas. Quando estamos a falar de aplicações publicadas na internet, estamos a falar tipicamente de hosts virtuais. Pronto. Isto é a primeira etapa, portanto, ele tem que passar por esta fase, não tem como escapar a esta fase para decidir onde é que podem buscar os seus conteúdos. Depois, descobrindo qual é o sítio onde o nosso servidor guarda os ficheiros para a nossa aplicação, nós temos também que saber como é que é a estrutura de diretórios, de conteúdos, dentro desse próprio documento root. Portanto, nós temos que dominar esse processo. Obviamente, se nós estivermos a pensar em conteúdos puramente estáticos, provavelmente aquele URL ou aquele URI, aquele caminho para chegar ao ficheiro, vai coincidir exatamente com as subpastas e ficheiros que nós temos alojados no nosso sistema de ficheiros. Mas pode haver situações em que não é assim. E pode haver situações porquê? Primeiro, porque nós podemos recorrer a pseudónimos para mascarar, de alguma forma, os caminhos para os nossos recursos dentro do nosso diretório da aplicação. Esse mascarar pode ser feito de várias formas. Pode ser feito com um simples alias, em que nós definimos sequências de caracteres que depois são substituídos no URI que é pedido para chegar exatamente ao caminho correto daquele recurso. Este slide mostra aqui dois exemplos disso, por exemplo, dois até mostra três. Aquele alias em que o /tc, na prática, em termos do sistema de ficheiros, corresponde ao /var/tc, portanto, não quer dizer que isto seja sempre assim, mas é um exemplo, e provavelmente é um exemplo não utilizado muitas vezes. O alias /tc/home.html também pode ser substituído, pode corresponder a um /site/index. Isso é aqui a base de dados, né? Não, é software. Do URL, portanto, são exemplos possíveis, mas há um exemplo mais interessante que eu gostava de que vocês vissem, que é o que está ali naquele retângulo à direita, que diz, que mais uma vez, o exemplo de uma configuração de um Apache Server. É aquele alias, que está ali a negrito, em que o recurso /image, que tipicamente é o sítio onde a nossa aplicação tem as imagens guardadas, as imagens usadas no site, corresponde, na prática, a uma pasta ftp/par/image. Estão a ver o interesse deste recurso? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou a dizer que a minha aplicação usa uma pasta, uma pertença pasta interna para guardar as imagens, mas na prática ela está, algures, na estrutura do site do FTP, onde as imagens estão alojadas de forma pública. Isto permite tirar já duas deduções. Primeiro, eu consigo usar na minha aplicação recursos que também estão a ser disponibilizados
em FTP público, portanto, estou a partilhar recursos no meu servidor e, ao mesmo tempo, também me permite aceder dentro da estrutura da minha aplicação a um elemento, a um nó de uma árvore que não pertencia à árvore da minha aplicação. O que eu tinha dito há um bocado, eu vou puxar os slides atrás, eu só um bocadinho, só para contextualizar melhor aquilo que eu estou a dizer. Eu tinha dito aqui há uns slides atrás que, tipicamente, o site, a estrutura das nossas aplicações web era uma estrutura deste género. E que a aplicação, ao servir, só poderia usar conteúdos dentro desta estrutura. Aquilo que eu estava a tentar exemplificar agora, com aquela questão da pasta das imagens, serve perfeitamente para ultrapassar este problema, que é, eu posso definir um alias para um recurso dentro da minha estrutura, que represente qualquer coisa dentro da minha estrutura, mas que na realidade ela esteja fora desta estrutura. Permitindo que, inclusive, até várias aplicações web consigam, de alguma forma, partilhar recursos. E esses recursos podem ser scripts, podem ser imagens, podem ser os CSS, podem ser o que nós quisermos, desde que eu tenha a forma de fazer chegar a eles, ou melhor, fazer chegar o servidor a esses conteúdos a partir da minha estrutura da aplicação. Como vocês sabem, quando eu tenho nós de uma árvore, esses nós, como estão, da forma como eles estão organizados, nunca permite trocar, como é que dizer, partilhar caminhos. Por exemplo, se vocês estiverem a olhar para esse exemplo que está aí, do lado esquerdo, eu tenho essa pasta que é o Day Class, que está referenciada como B, e do lado direito tenho a Night Class. Essas duas sub-árvores nunca se tocam, certo? Portanto, elas não têm nada em comum. Imaginem que essas duas pastas referenciavam duas aplicações diferentes. Isso quer dizer que, dentro dos conteúdos de cada uma dessas duas pastas, eu nunca tenho nada em comum. Os alias vêm precisamente permitir que eu possa definir recursos que se tocam. É como se as árvores se permitisse fundir em algum ponto do caminho, permitindo aceder então a conteúdos partilhados. Vou avançar outra vez para voltar ao sítio onde eu estava. Portanto, a questão dos alias, julgo que é essencialmente para fazer isso. Portanto, de alguma forma também pode servir para esconder o caminho real para chegar ao recurso, mas tipicamente tem sempre essa questão de até pode servir só para abreviar o caminho do URL, de forma a que ele não fique tão extenso, por exemplo. É tudo situações em que ele pode ser utilizado dentro das definições da aplicação. A etapa seguinte, dentro deste módulo de resolução de endereços, é a etapa do address mapping. E este address mapping é a tarefa que permite mapear, de alguma forma, aquilo que foi pedido com aquilo que nós temos alojado no sistema de ficheiros. E é nesta parte, exatamente, que ele também decide ou identifica se o conteúdo que está a ser pedido é produzido de forma estática ou dinâmica, ok? Obviamente que este mapeamento usa como base de informação o documento root da nossa aplicação, obviamente. Porquê? Porque ele na primeira parte identificou qual era o virtual hosting. Ao identificar o virtual host, descobriu qual era o document root. Na segunda etapa, usou o modo dos pseudónimos, ou seja, aplicou tudo o que eram alias a toda a informação que está a ser usada no pedido. Já sabe exatamente qual é o local correto do pedido, do recurso que foi pedido. Já encontrou, já fez o seu mapeamento, ou seja, identificou qual é o ficheiro ou os ficheiros que vão ser responsáveis por produzir a resposta. Ok? E depois desta etapa, passa ao último módulo, que é o chamado módulo de autorização. Isto significa o quê? Significa que, dependendo da configuração da nossa aplicação, pode haver situações em que aquele conteúdo particular, aquele ficheiro em particular, tenha restrições de acesso e permitindo apenas acesso para certas configurações de identidade.
Ou seja, o que é que isso significa? Significa que depois de ele identificar aquele ficheiro que vai ser responsável pela resposta, ele vai verificar se aquele cliente em particular tem ou não autorização para fazer o pedido. Claro que, primeiro tem que ver se há algum tipo de restrição. E se houver algum tipo de restrição, ele tem que ver se o pedido vem com o pedido de autorização. Isto utiliza um dos headers mais conhecidos, que é o www Authenticate, que é o header que o cliente usa para identificar, peço desculpa, o www Authenticate é o header, então estavas ao contrário, é o header que o servidor usa para indicar ao cliente que ele não tem acesso àquele recurso e que tem que meter credenciais, um username e uma password. Este header vai sempre acompanhado do status code 401, ou seja, se o servidor descobrir que aquele recurso necessita de autenticação e que o utilizador não enviou, portanto, que o cliente não enviou no seu pedido, e ele nega a resposta, devolve com o 401, com aquele header Authenticate, onde ele à frente identifica qual é o contexto da autenticação, com aquele Basic Realm User Visible Realm. O Basic é o sistema de cifragem usado e o Realm é um contexto. É só para quem receber a mensagem saber qual é o contexto da autenticação. Isto faz logo com que o browser, depois ao receber a resposta, faça aparecer ao cliente um prompt para ele meter credenciais. E ao fazer isso, depois envia novamente o mesmo pedido, já com as credenciais metidas naquele header Authorization. Ok? Aquele header Authorization é um header que vai no pedido, já depois de ele ter recebido um status code 401, onde vai, em formato texto, o username e a password cifrados num algoritmo de base64, vai cifrado daquela forma, portanto, vai em texto, mas não vai legível o username e a password, mas permite depois aceder ao conteúdo que estava bloqueado por uma autorização. Esta parte é toda tratada naquele módulo de Authentication, ok? Este módulo é a última etapa antes de ele passar ao processamento da resposta. Ou seja, ele até aqui ainda não fez nada em termos de produção da resposta. Ele até aqui só teve a identificar onde é que ele ia buscar os ficheiros para produzir a resposta e ver se tem autorização para tal. Portanto, a partir daqui é que ele vai dar início àquilo que será o processamento do pedido. Ok? Se vocês tiverem curiosidade, e era importante que tivessem em aprofundar aquela questão dos pseudónimos e do address mapping, existe muita bibliografia fácil de aceder para o Apache. As outras também têm, o servidor Internet Information Service também existe, mas é mais complexo de aceder, e não é pela quantidade de informação, mas é até pela organização, e não está tão disponível. O Apache, mas sempre baseado na comunidade de open source, há muito mais documentação para se poder consultar. Mas se vocês acederem a estes links, há lá vários tópicos que são fáceis de ler e muitas das vezes ajudam a perceber este conceito dos alaias e dos URL mappings, ok? Portanto, fica pela curiosidade. Há alguma questão? Eu não percebi muito bem de pseudónimos. O pseudónimos é uma forma de referenciar de modo a chegar a várias partes que estão em comum? Permite também isso, não é só isso, mas também permite isso, ok? Porque os pseudónimos são definidos ao nível, não é do servidor web, é a nível da aplicação, ok? Ou seja, cada virtual host pode ter os seus pseudónimos. Agora, imagina que 2 virtual hosts, ou 3 ou 4, dentro do mesmo servidor, têm a mesma definição de um alias, quer dizer que na prática eu posso fazer com que eles apontem para os mesmos locais, certo? Eu posso dar ou mascarar um caminho de um recurso específico para o mesmo local do servidor. Isso faz com que eles possam aceder aos mesmos ficheiros. Apesar de cada um deles ter o seu document root.
Então, tem Com um os virtual Alaias host. eu consigo montar ali uns caminhos alternativos e eles podem ser iguais em cada um dos virtual hosts. E na prática é a mesma coisa que dizer, ok, então eles podem partilhar conteúdos entre eles. E quando digo conteúdos, ficheiros, obviamente. Sim, diz, Diogo. Pronto, ele só existe em cada. Aliás, existe em cada virtual host. Sim. Exatamente. Só um, não existe mais que um. Mais que um quê? Mais que um alias por virtual Pode host. haver os que eu precisar para a aplicação. Os aleias são como definições de. Vamos pensar assim, é como se fosse definições de variáveis com valores, que são usados depois na tradução do caminho para os ficheiros. Posso ter quantos quiser. Ok? Ok. Mais alguma questão? Por enquanto não. Então vamos avançar. Ora bem, isto leva-nos agora para a parte seguinte, que é a entrega de conteúdos estáticos ou dinâmicos. Eu mais uma vez torno a chamar a atenção para este conceito, para esta designação de conteúdos dinâmicos. Os conteúdos dinâmicos não são conteúdos que se mexem, ok? Não são conteúdos que se mudam com a interação do utilizador no browser, não é esse tipo de dinamismo que nós estamos a falar com aqueles conteúdos que têm que ser produzidos na hora para serem entregues, ok? Portanto, não é mais esse conceito. Pronto. E voltamos à questão da análise dos pedidos e das respostas. Portanto, nós estamos ainda nesta cena, estamos dentro da caixinha do servidor e vamos nos focar dentro daquilo que são os conteúdos estáticos. A entrega de conteúdos. Vamos começar precisamente pelos conteúdos estáticos. Os conteúdos estáticos são aqueles que, na prática, o servidor tem menos trabalho. O que é que implica? Implica que aquilo que é a informação que vai ser entregue ao servidor, ao cliente, já está algures no sistema de ficheiros, na forma de um ficheiro. E o que ele tem que fazer é, ao começar a construir a mensagem, define exatamente a linha de status, define os headers que são importantes para ir no contexto da mensagem. Alguns deles dependem do ficheiro que vai abrir para entregar a resposta e depois abre o ficheiro que está alojado estaticamente no sistema de ficheiros e despeja esse conteúdo no corpo da mensagem. É uma tarefa tão simples quanto isso, é onde ele tem menos trabalho. Claro que este tipo de conteúdos tem uma vantagem, que é, se ele tem menos trabalho, há de ser mais rápido a entregar, certo? Portanto, isto protege. Se o conteúdo já está feito, é a mesma coisa que eu chegar ali à secretaria da ECT e pedir para passar uma declaração e a declaração está feita, é só pegar no papel e trazer. É exatamente o mesmo tipo de pressuposto. Se o conteúdo tivesse que ser produzido, ele iria demorar mais um bocado a entrega de conteúdo. Mas também tem uma desvantagem. Qual é? É sempre igual? Exatamente. E isso é uma desvantagem porquê? Porque há muitas situações em que nós queremos um conteúdo para o mesmo recurso, mas queremos que venha com um conteúdo adaptado a uma informação que é volátil. Certo? É uma informação que pode mudar, que pode desaparecer. Portanto, tudo isso vamos ver já mais para a frente, quando tivermos daqui um bocadinho, mas será precisamente a principal desvantagem dos conteúdos estáticos. Continuando esta parte dos conteúdos estáticos, o vosso livro, nesta abordagem, foca também esse item que está aí no slide, que é o As Is Pages, que são páginas estáticas, que estão definidas e que nós não vamos conseguir exemplificar isto nas aulas práticas. Este tipo de conteúdos são páginas, tipicamente páginas HTML, ok? Mas que são armazenadas não como páginas de HTML, mas como ficheiros de mensagens HTTP. Isto porquê? Porque dentro dessas páginas, que são texto, desses ficheiros, que são ficheiros de texto, está todo
o conteúdo de uma mensagem HTTP, da linha de estado aos headers e ao próprio corpo da mensagem, quando ela tem. Portanto, isto são usados em situações muito particulares, normalmente em situações ligadas à administração do próprio servidor. Pode ser uma página, por exemplo, de conteúdo meramente de alerta para o utilizador. Por exemplo, vocês se puxarem a memória para trás, para quem estava ligado nessa altura, quando eu mostrei aquele exemplo do acesso ao servidor através do endereço IP, que ele viu aquele It Works, aquela mensagem It Works, isso pode ser perfeitamente uma mensagem feita com uma página deste género. Porquê? Porque é sempre aquilo, não muda nada e aquilo é só meramente informativa, não tem qualquer significado a não ser informar sobre o estado do servidor. Isso pode ser feito com uma página deste género. É a mesma coisa que se eu tiver uma página, por exemplo, site de manutenção, uma página puramente estática, posso fazer com uma página as-is, as chamadas páginas tal e qual. Portanto, eu não tenho muitas situações de exemplo de utilização destas páginas, mas elas existem, ok? E têm que ser configuradas no próprio servidor. Mas são diferentes das anteriores, porque aqui o servidor nem sequer tem que construir a parte inicial da mensagem, porque toda ela já está dentro do fecheiro. A única coisa que eu tenho que fazer é abrir o fecheiro, ler o stream e despejar como resposta para o cliente. Portanto, é mais simplificado ainda. Para além destes dois métodos ou processos de entregas de conteúdos, considerados estáticos, nós temos depois uma panóplia de tecnologias que nos permitem entregar conteúdos dinâmicos. Essas tecnologias foram surgindo ao longo dos anos, portanto, elas são diversas, embora muitas delas concorrenciais e com o mesmo tipo de pressuposto, funcionam da mesma maneira. Elas começaram com aquele chavão que nós gostamos muito de usar na internet, que é os CGIs. Os CGIs foi a primeira forma que encontraram para permitir que um servidor pudesse entregar a um cliente alguma coisa que não estava feito na hora. Portanto, tinha que ser, de alguma forma, produzido porque não existia ainda. Esse CGI, que é a sigla do Common Gateway Interface, tem um funcionamento particular. Eu vou continuar a usar isto como referência para vocês entenderem o pressuposto, mas isto não é para vocês saberem de cor, ok? Ninguém vos vai obrigar a saber isto de cor. Mas isto na prática, pensem assim, o CGI tipicamente é baseado num script. Okay? Há várias linguagens para implementar CGI, umas mais típicas do que outras, mas tipicamente é um script. É um script, sabem o que é um script, não sabem? Sim. Qual é a diferença entre um script e um programa? E fez silêncio. Vocês sabem que o script é um código interpretado. Normalmente o script é texto. Escrito com uma estrutura qualquer, respeitando uma linguagem fonte, e é um código que é interpretado. Portanto, não é compilado. Portanto, não tem um código binário por trás. Portanto, isto faz com que ele seja mais lento a ser executado, não é? Porquê? Porque há que interpretar na hora, fazer aquela análise sintática, análise semântica e léxica primeiro, para ver se o script tem erros e só depois é que traduz aquilo para rotinas equivalentes e só depois é que executa. Portanto, isso é mais demorado. É a mesma coisa que vocês, cada vez que quiserem correr o vosso programa, tiverem que o compilar. É mais ou menos esse pressuposto. Pronto, eles surgiram, não quer dizer que não haja CGIs que sejam binários, mas tipicamente quando eles surgiram eram scripts. E o que é que eles precisam para poder interpretar um pedido que vem do servidor? Precisam de um conjunto de variáveis que dizem respeito ao próprio pedido. E esta tabela que está aqui indica exatamente quais são as variáveis base
que o servidor web tem que entregar ao CGI para ele produzir uma resposta. Tem aqui o Server Protocol, o Server Port, o Request Method. Portanto, o Request Method é fácil de perceber, se é um método GET ou se é um método POST. O Path Info tem a ver com o caminho do recurso que vem no pedido e por aí fora. Essas variáveis têm que ser construídas no sistema operativo para que o CGI consiga aceder a ela. Ora bem, eu para dizer isto já estou a dar uma pista de como é que funciona o CGI. Sendo que o CGI é um script, tipicamente ele funciona num processo completamente à parte do servidor web. E vocês todos já tiveram sistemas operativos. Eu gostava de poder dizer, e já todos fizeram sistemas operativos. Essa parte já não sei, portanto, mas acredito que seja verdade. Vocês deram a comunicação entre processos, certo? A forma como eles trocam a informação. A forma como um processo pode comunicar com outro. A forma como um processo pode lançar outro. Isso acontece quando um servidor web precisa de que um CGI produza uma resposta qualquer. Portanto, tipicamente o que ele faz? Tem que criar um processo, tem que lhe passar a informação e depois esse processo, o script ao terminar, faz com que o processo devolva a resposta para o próprio servidor. Vamos avançar um bocadinho no exemplo, em que nós temos este exemplo que está aqui de um formulário web o que usa o método POST, ok? E esse método POST está aplicado num formulário que tem como action o CGI bin barra hello post.cgi e esse hello post.cgi é o nome do script que corresponde ao CGI que vai ser executado quando este formulário for submetido ao servidor. O próprio formulário tem dois campos de informação, o first name e o last name, precisamente assim designados, e o campo de submit, como é lógico, aquele input que representa um botão. Portanto, é esse o código que está no cliente. Quando este formulário é submetido, este chega ao servidor e o servidor o que ele faz é, primeiro tem que determinar se aquilo corresponde a um CGI. Como é que o servidor normalmente descobre se aquilo corresponde a um CGI? Reparem esta etapa que é muito importante. Onde é que ele faz isto? Dentro daquelas etapas que nós vimos ao bocado do Address Resolution, onde é que ele verifica se aquilo é um CGI? Virtual Hosting? Não. No Address Mapping. Ok? O Virtual Hosting ele já está dentro de uma estrutura. Ok? Já sabe qual é a aplicação onde ele vai buscar as definições daquela aplicação. E a partir daí ele já tem que associar, sabendo quais são e partindo do pressuposto que ele já descobriu qual é, já aplicou os alaias todos àqueles recursos, ele tem que saber onde é que está aquele recurso que foi pedido. E aquele recurso que foi pedido é que ele determina se é ou não um CGI Program. Isso normalmente vem através da interpretação do próprio URI daquilo que vai na pedida. E este URI, tipicamente, tem ali designado duas pistas que são fáceis para o servidor descobrir se é um CGI. É aquela primeira parte do recurso que é o CGI-bin, que é uma pista muito óbvia de que aquilo será um CGI, e a própria terminação do recurso, que é o ponto CGI. É com base nesta informação que o servidor descobre ou não. Claro que pode haver, dentro das definições do servidor, algum alias que diga que, por exemplo, aquele CGI-bin é um caminho para um recurso específico, onde ele sabe que estão os CGIs. Também pode acontecer isso. Mas é exatamente nessa parte, no address mapping, que ele decide se aquilo é um CGI ou não. E traduz para o ficheiro correspondente. Okay? Aquele translate to the corresponding file é exatamente isso que ele faz. O check se é um ficheiro válido, o check das permissões, estamos na parte já da autenticação, e depois, partindo do pressuposto que ele associou aquilo ao ficheiro correto, ao script correto,
ele tem que definir as variáveis de ambiente no sistema operativo. Ok? As variáveis de ambiente é pegar naquelas variáveis que estavam definidas naquela tabela, e mais algumas que faltam lá, que também podem ser importantes, e meter essa informação que esteja coincidente com aquilo que foi ou que corresponde ao pedido. E depois lança um processo para correr o CGI. Quando esse processo terminar, ele vai ter a resposta para poder produzir a mensagem para entregar ao cliente. Quando a mensagem, quando o servidor está a preparar o pedido, tem ali aquele ponto que é definir as variáveis de ambiente. Essas variáveis de ambiente normalmente dizem respeito aos headers do pedido. A informação que é lá colocada vem, não na totalidade, mas é a mesma informação que vem nos headers da mensagem. Mas quando o pedido traz corpo, que é o caso que nós estamos a analisar aqui, portanto, quando nós estamos a analisar um pedido que é um post, vocês sabem que o post leva a informação para o servidor no próprio corpo da mensagem. Ok? Portanto, este é exemplo disso. Essa informação do corpo da mensagem não é metida nas variáveis de ambiente, é metido no buffer do standard input para que o processo ao correr consiga ler isso como se estivesse a ler, por exemplo, de um teclado, num buffer de um teclado. E vocês têm essa experiência de ler isso, de usar isso em C, em C++, portanto, a forma como uma aplicação, e até em sistemas operativos, certeza que fizeram. A aplicação consegue ir buscar ao buffer destinado ao standard input informação que, neste caso, é o servidor web que a injeta lá para que o processo consiga ir lá buscar. E porquê é que tem que ser assim? Porque pode haver situações em que a quantidade de informação seja muito elevada. Okay? Pode ter muitos bytes que não cabem, que não são práticos ser alojados em variáveis de ambiente, obviamente. Eu tenho aqui o exemplo de um possível CGI para interpretar aquele pedido que está associado àquele formulário. Este é em Perl, este exemplo é em Perl. Não é para vocês olharem para aqui e perceberem exatamente o que está aqui implícito, mas pode-se ver naquele if, logo ali à entrada, a forma como ele identifica se o pedido é mesmo um pedido post, porque é importante para fazer o processamento dos dados, e logo a seguir, se aquilo for verdade, ele vai fazer uma leitura do standard input para um buffer, ok? E esse standard input para o buffer é precisamente veio buscar o conteúdo do corpo que estava na mensagem para alojar num buffer interno para depois ele poder processar. No final dessa componente do script que está aí do lado esquerdo, no fundo do lado esquerdo, estão a informação que ele retira precisamente desse buffer para as variáveis dentro do script. No slide a seguir tem o resto do script, que seria uma possível aplicação daquelas duas variáveis para construir uma resposta. E aqueles prints que vêm a seguir, que ainda fazem parte do mesmo CGI, são precisamente a construção de um conteúdo HTML onde aparece um hello, first name, seguido de um last name para apresentar ao cliente. Portanto, isso é uma página HTML, onde uma espécie de hello world baseado no conteúdo daquele formulário para apresentar ao formulário. E reparem que, embora isto seja Perl, e normalmente vocês nunca utilizaram Perl na vida, ele usa o print para fazer a construção desse conteúdo. O print também é fácil de deduzir que o print escreve no standard output, o dispositivo de saída normal de um programa. E esse standard output vai ser lido pelo servidor web para depois pegar naquela informação e meter no corpo da mensagem HTTP para entregar ao cliente. Portanto, não é o CGI que vai fazer a mensagem HTTP, ele só vai produzir o correspondente ao corpo da mensagem. Portanto, esta tecnologia foi a das primeiras a aparecer,
e tinha bastante potencial, atenção, que isto é um tipo de processamento que permitiu, de alguma forma, resolver muitos dos problemas que existiam na produção de conteúdos, mas que depressa se percebeu que era bastante limitada. Isto porquê? Até pela própria forma como eles são executados. A própria necessidade de criar um processo filho, de chamar a execução de uma aplicação lá dentro e transferir, ficar à espera da resolução desse processo, isso torna o processo muito pesado, muito demorado. E à medida que as aplicações foram tornando mais pesadas, com maior dimensão, isso começou-se a perceber que era uma tecnologia muito incapaz de acompanhar essa evolução das aplicações. Então, como é natural, também foram surgindo outras tecnologias. Aquela que saiu logo, que se notou mais à partida, logo a seguir aos CGIs, foram os Server-Side Includes. Este Server-Side Includes era um mecanismo que permitia, através de alguns chamados helpers, colocar marcas no meio dos conteúdos que permitissem que o servidor executasse tarefas que já estavam pré-definidas. Tipicamente era uma espécie de código que só o servidor entendia, mas que eram operações muito básicas. Essas operações podiam ser meros includes de ficheiros, ou seja, ficheiros que já estavam definidos do lado do servidor e ele só os incluía lá dentro. Podia ser através da execução de scripts ou através de estruturas de controlo, de acesso condicionais ou de alguma repetição de operações. Existe toda uma panóplia de comandos que podem ser colocados nesta tecnologia, ou usados por esta tecnologia. Eu não vou abordá-los aqui, obviamente, porque eles são só para percebermos o contexto, mas logo no primeiro exemplo que tem aqui, aparecem a parte dos includes, e esses includes fazem referência a conteúdos, okay? A conteúdos de ficheiros que serão copiados para dentro do ficheiro que nós estamos a processar. O exemplo a seguir é a parte do exec. É uma espécie de diretiva que permite a execução do comando. E essa execução do comando pode ser, inclusive, a execução de um CGI. Ou seja, estes server-side includes permitiam que o próprio servidor tivesse, dentro dessa estrutura de conteúdo, a chamada a um CGI que produziria um conteúdo para ser incluído aqui dentro. Já não seria um conteúdo que seria de exclusivo o conteúdo de uma resposta, mas seria apenas a parte de uma resposta. Portanto, isto foi evoluindo. Também existia tais diretivas de controlo de acesso ou de repetição de tarefas, também surgiram já com esta tecnologia, mas mais uma vez, isto também foi uma forma diferente de produzir esses conteúdos que foi facilmente ultrapassada por outras tecnologias. Surgiram já APIs nativas dos servidores. O que era isso? Era os servidores terem módulos próprios de interpretação, de construção de conteúdos dinâmicos que eram dependentes deles próprios. Ou seja, é um bocadinho a extensão daquilo que seriam os server-side includes, só que na prática cada servidor só entendia aquilo que estava definido da sua própria API. Ou seja, se nós estivéssemos a definir uma aplicação que fosse para correr no Apache, ela garantidamente não podia correr no Microsoft Internet Information Server. Porquê? Porque cada uma delas tem a sua API definida e cada uma delas usa, até pode ser para o mesmo propósito, usa formas diferentes de representar as mesmas instruções, as mesmas ações de produção de conteúdos. Portanto, embora sejam nativas, como são nativas, são desenvolvidas com código compilado, são muito mais rápidas a produzir esses conteúdos dinâmicos. Portanto, ao invés da solução anterior do server-side includes, em que o servidor teria que procurar aquelas etiquetas, aquelas espécies de macros dentro dos conteúdos para fazer uma ação seguinte, aqui não. Aqui eram invocados sempre módulos compilados que eram muito mais rápidos a produzir esses conteúdos. Também os chamados Fast CGI surgiram como alternativa, mais ou menos na mesma altura,
que permitiam uma espécie de repetição do processo de utilização dos CGIs para a produção dos conteúdos, só que usavam um método mais rápido na sua chamada. Ou seja, em vez de, para cada vez que eu precisasse um CGI, criava um processo filho e depois é que lançava a execução do CGI, aqui não. Os flashes CGI permitiam que o servidor abrisse um único processo filho e depois dentro disso chamava quantas vezes quisesse o mesmo CGI. Portanto, de certa forma acelerava o processo de comunicação com o sistema de forma a que não precisasse estar sempre à espera que o processo fosse criado e depois ter que destruir aquele processo. Porquê? Porque estava a reutilizá-lo. Acelerou ligeiramente aquilo que seria a chamada dos CGIs. E, finalmente, chegamos àquilo que é a tecnologia mais semelhante às tecnologias atuais, que é o Template Processing. O Template Processing é baseado em conteúdos, vamos pensar assim, são conteúdos HTML com alguma espécie de tecnologia embebida para a produção de conteúdos dinâmicos. E essas tecnologias são transversais, não são dependentes de nenhum servidor web. Claro, o servidor web tem que entender esta tecnologia. E aqui surgiram, mais ou menos em simultâneo ou em concorrência, estas três que eu destaco. São os chamados conteúdos PHP, também surgiu o Cold Fusion e da Microsoft o Active Server Pages. Isto eram essencialmente linguagens que tinham uma sintaxe muito própria, que permitia incluir comandos dentro do HTML. E esses comandos permitiam processamento de informação. Só que, da primeira forma que isto apareceu, era algo confuso. Porquê? Porque se nós quiséssemos produzir um conteúdo dinâmico, todo o nosso código tinha que estar embebido no meio do HTML. E vocês pensem no exemplo, até o exemplo que aparece aí, que é de Cold Fusion, mas que representa exatamente um pedido bastante perceptível de uma consulta à base de dados para tirar colunas de informação que depois vão dar origem a uma tabela HTML com esses conteúdos listados. Ora bem, isto tudo era feito dentro do mesmo fecheiro. Então estão a imaginar a confusão que era para um programador lidar com estes pressupostos. Estas linguagens, embora se tornassem bastante versáteis, também sempre suportadas na interpretação deste código que está aqui metido no meio das páginas, mas tornava o código muito mais perigoso. Porquê? Porque estava tudo misturado, seja o código funcional, seja o código de segurança, seja o código da apresentação. Então, quando era necessário modificar alguma dessas coisas, era um trabalho muito mais difícil. Porquê? Porque o programador que tivesse que mudar o código tinha que andar a mexer no meio do HTML e o designer que tinha que corrigir um HTML qualquer tinha que andar a mexer no meio do código do programador. Portanto, era bastante difícil de lidar com esta situação. Mas, de certa forma, foi isto que deu origem àquilo que nós usamos hoje em dia. Portanto, é isto que é mais parecido com o que vocês estão a usar. Entretanto, mais ou menos na mesma altura em que surgiram aqueles métodos de process templating, surgiu uma espécie de revolução para os servidores baseados em Java. Foi uma altura em que a Apache tomou uma decisão muito forte de adotar uma tecnologia baseada em Java. E isto proliferou muito no mercado, na indústria. E muitas das soluções da indústria eram baseadas nestes pressupostos. E estamos a falar aqui dos servlets. Os servlets são uma espécie de CGIs, e estou a dizer uma espécie, ok? Portanto, funcionam mais ou menos com o mesmo pressuposto. São uma espécie de CGIs que são desenvolvidos em Java, são escritos em Java, e que funcionam dentro de uma máquina virtual Java, na qual, ou com a qual, o servidor web comunica para executar certas tarefas. Mas aqui funcionam como extensões ao servidor. Ou seja, não são processos completamente à parte, são processos que funcionam como extensões ao servidor. Ou seja, nem é uma API própria do servidor, isto é um conjunto de
de extensões que podem ser aplicadas em qualquer servidor, porque são escritos ou são desenvolvidos numa linguagem que é transversal, que era o Java, mas que, de certa forma, a sua ligação ao servidor permite que ele seja executado de uma forma muito mais eficaz, muito mais rápida. Okay? Porquê? Porque são montados no próprio servidor como uma extensão. Portanto, ele sabe, à partida, que a comunicação com essa extensão é muito mais eficiente. Okay? Porquê? Porque está precisamente integrada através de uma espécie de cliente, que no caso do Apache é o Tomcat, é um container desses conteúdos, mas cujo acesso está bastante agilizado para a própria definição de servidor. Esta tecnologia foi muito importante. Ela ainda é usada, obviamente, não é usada da mesma forma como era usada no seu auge, mas foi muito importante nos anos 90, quando surgiu e da forma como foi adotada. Como tudo, isto foi evoluindo, mesmo as soluções dos servlets foram evoluindo, e de alguma forma o que também começou a ser modificado nisto tudo não foi só a forma de produzir os conteúdos dinâmicos, foi também a forma de como organizar esses mecanismos de produção de conteúdos dentro de uma aplicação. E foi também aí que surgiram os Java Server Pages, que são espécies de conteúdos que têm sintaxe Java colocados, mas que se enquadram numa espécie de organização semelhante à organização do Model View Controller dentro do servidor, onde os servlets continuam a ter a importância, que é onde está o código destinado à execução das suas funções, dos recursos, e o Java Server Pages entram aqui como sendo a tecnologia que está ligada à produção das views, dos conteúdos, da informação que será apresentada ao utilizador do lado do cliente. Esta necessidade de falar de todas estas tecnologias baseadas no Java prende-se, não é porque sejam os mais importantes do mercado, mas muito porque o livro que vocês têm para ler foca essencialmente essas. Não são estas as únicas que vocês têm disponíveis. Aliás, aquilo que nós vamos falar neste slide tem a ver exatamente com a nossa realidade em termos da unidade curricular de Engenharia Web, mas são semelhantes em termos da sua organização. E por isso não julguem que Java é a única coisa que é importante, pelo contrário, nós neste momento lidamos com uma tecnologia muito forte no mercado, que é a tecnologia .NET, que tem uma componente baseada para o desenvolvimento web, que tem muita força no mercado empresarial e do qual vocês andam a estudar. Essa tecnologia é baseada num padrão de desenvolvimento, o MVC, que vocês conhecem, e que, de certa forma, também é baseada num conjunto de bibliotecas de funcionalidades que são compiladas, tanto baseadas em código binário, que funciona como uma espécie de extensão ao servidor, que são os controllers. Okay? Quando vocês têm controllers, um conjunto de classes que executam um código que é compilado, que executa um código que está depois colocado ao serviço do servidor a partir de DLLs, isso faz com que o acesso a esse código seja bastante rápido. Esta organização de Model View Controller para a produção das respostas baseia-se também na entidade do modelo de dados e na outra entidade que são as views, e aqui as views também têm normalmente uma tecnologia associada. E agora a minha pergunta é, na tecnologia que vocês usam nas aulas práticas, a tecnologia para as views, como é que se chama? Razor. Razor, muito bem. Portanto, há sempre uma linguagem específica associada à produção dessas views. Se vocês analisarem, e aí aqui é que está também uma essência da produção destes conteúdos, se vocês analisarem o padrão, as aplicações ASP.NET MVC,
vocês vão ver que as views são ficheiros que funcionam quase como scripts. São ficheiros que normalmente têm uma extensão .cs.html. Se vocês abrirem isso, são ficheiros de texto com HTML e com algumas instruções Razor lá metidas dentro. Funciona quase como os scripts. Funciona como aquela tecnologia do process templating que nós vimos atrás. E funcionam como os Java Server Pages. O princípio é exatamente o mesmo. Inclusive, estes ficheiros tipicamente estão alojados no sistema de ficheiros e são visíveis ao navegador do sistema de ficheiros. Já agora, se vocês forem analisar aquilo que é a plataforma que nós estamos a adotar de momento, que é a plataforma Core, o ASP.NET Core MVC, vocês sabem qual é a diferença entre o ASP.NET Core MVC e o ASP.NET MVC? Sabem, não sabem? Tem a ver exatamente, se olharem para este diagrama, vê-se perfeitamente. O ASP.NET, a framework .NET é tipicamente para máquinas Windows, só para máquinas Windows. A NetCore é transversal às três plataformas comuns, Windows, Linux e Mac. Portanto, obviamente, o Core, estamos a falar de um sistema que pode ser usado da mesma forma em qualquer uma dessas três plataformas. Então, a Microsoft decidiu, e eu não sei explicar exatamente bem a razão disso, mas decidiu que mesmo aquelas views que são HTML com Razor embebido, mesmo essas views não são colocadas no sistema de ficheiros como eram nos projetos ASP.NET MVC. Eles são embebidos dentro de uma DLL, ok? E depois o servidor tem que ir lá buscá-los. Mas isto é mais para encapsular aquele código que é usado da mesma maneira. Portanto, ele não é compilado, continua a não ser compilado, mas está embebido dentro de uma DLL. Okay? Portanto, é uma forma diferente de organizar os conteúdos, mas o princípio de produção continua a ser o mesmo. Aquilo que nós estivemos a falar hoje refere-se a estas páginas do livro, da 123 até à 139. As páginas nunca há referência para quem estiver a ler a versão anterior do livro, mas os pontos do livro serão estes. Para a próxima aula, é importante que vocês comecem a leitura do capítulo 7, porque vamos analisar os clientes web e algumas das operações e o comportamento deles quando do processamento de alguns pedidos. Ou melhor, peço desculpa, de algumas respostas. Os pedidos não é processamento. Portanto, quando o cliente recebe uma resposta vinda do servidor, o conteúdo dessa resposta influencia sempre a ação que o cliente vai fazer. Pronto, mas isso já é para a próxima aula. Da aula de hoje, eu não quero, antes de perguntar, seja o que for, não quero deixar de lembrar que há um teste para vocês fazerem no Moodle, ok? A partir das 16 horas. Esse teste tem... Eu vou ter que se partilhar, está bem? Que é para escrever aqui.